Vou contar pra vocês nesse vídeo como eu passei na USP sem cursinho pré-vestibular, estudando sozinha em casa e também sem ter estudado em escola particular a minha vida inteira. Quero deixar claro já agora no começo que minha intenção não é ser um tipo de coach e querer dizer que se uma pessoa conseguiu, você consegue, é só você fazer isso, é só você seguir esses passos, porque eu sei que não é assim. Eu entendo que cada pessoa tem não só limitações socioeconômicas, mas também às vezes psicológicas e mais subjetivas que podem facilitar ou dificultar esse processo. Então é só mais contando a minha trajetória aqui nesse vídeo. Minha intenção não é ser coach e falar, ai, é só tentar que você consegue, porque eu sei que não é assim. É só pra mostrar que é possível e que tem como pelo menos tentar. Primeiramente, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, inclusive em várias escolas diferentes. Eu acho que eu já passei por umas 7, pra ser sincera, contando ensino médio, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. E acho que isso é um ponto muito importante a ser levado em conta. Essas escolas, principalmente aqui em São Paulo, porque eu já estudei em Minas também e era um ensino bem diferente daqui, só que as daqui eram bem precarizadas. Então, assim, sem livro didático pra todo mundo na sala, sem ventilador, sem porta, às vezes, no banheiro, sem papel higiênico. Então, assim, situações extremamente precárias e os alunos sem perspectiva nenhuma de futuro, principalmente nos estudos. Quando eu entrei no Fundamental 2, no 8º, 9º ano, eu descobri a ETEC por uma amiga minha da escola, e que também era uma amiga da igreja. E aí eu decidi fazer a prova e aí eu passei na ETEC. E aí eu tive a oportunidade de ter um ensino, assim, drasticamente melhor do que eu teria se tivesse continuado nas escolas de ensino médio convencional daqui de onde eu moro. Eu também tenho que deixar isso claro aqui, porque eu sei que grande parte de eu ter conseguido entrar na USP foi devido a ter conseguido passar na ETEC, porque os professores de lá, pelo menos alguns, eles mostravam pra gente que existia a possibilidade de passar em uma universidade pública. E nas escolas anteriores pelas quais eu tinha passado, isso simplesmente não era falado. A gente achava que qualquer faculdade, ou você pagaria, ou você simplesmente não faria a faculdade. Mas, pra ser sincera, quando eu tava na ETEC, eu não era aquela aluna super exemplar. Eu era bem mediana. Na faculdade eu também sou bem mediana. Eu fazia o básico, assim, o mínimo. Tinha trabalho, eu entregava, mas eu não me dedicava tanto, até porque era uma carga horária muito extensa, então eu não conseguia dar 100% em todas as matérias. Porque ETEC, pra quem não sabe, é ensino integral. Pelo menos até o ano que eu fiz era ensino integral ainda. Agora tá diminuindo um pouco. Mas eu entrava às 7h50 e saía 4 horas da tarde. Então eu passava muito tempo lá. E também tem tempo de socialização e tal. Teve uma época que eu entrei pro futsal, então isso acabou tomando muito tempo, porque eu fiquei completamente obcecada. Às vezes eu até perdi a aula pra jogar bola. Então, assim, eu não era uma aluna exemplar, definitivamente não. Aí no 3º ano eu decidi que eu queria fazer faculdade de História. Como eu falei, né, os professores motivavam muito essa questão do Enem, da FUVEST, que a FUVEST é o vestibular para entrar especificamente na USP. Então, desde o começo, a gente sempre fazia questões, sabia como era a prova, mais ou menos. Eles incentivavam muito a gente a tentar fazer a prova já no 2º ano para treinar. E no 3º ano, na verdade, eu não fiz o Enem no 2º ano, fiz só no 3º. E eles incentivavam muito isso. Então, desde sempre, a gente tava com aquilo na cabeça. Só que eu não sabia o curso que eu queria fazer. Depois eu decidi fazer História. E eu decidi que ia fazer na USP. Porque na USP ou na Unicamp, porque são as melhores do Brasil nesse curso, e eu sabia que carreira de professor é muito desvalorizada. E aí eu decidi que, já que eu ia fazer História, eu deveria fazer pelo menos numa boa instituição, assim, porque eu sei que já é um curso extremamente desvalorizado, isso em 2020 e 2021, agora mais desvalorizado ainda, aulas sendo cortadas, enfim. Eu acabei fazendo a prova do Enem no 3º ano do ensino médio e eu não fui bem porque eu não estudei pra prova. Eu só fazia as atividades e tudo mais que os professores passavam, que às vezes tinha questões do Enem, às vezes tinha questões da FUVEST, mas eu não tava empenhada ali em estudar pra prova especificamente, eu sozinha. Eu acho que eu não tinha mentalizado isso ainda. Eu mesma falava, eu vou fazer por fazer. Ano que vem eu me empenho mais. E aí, meu último ano na escola, né, foi 2019. E 2020 veio a pandemia.
E aí a gente ficou, né, em casa sem fazer nada, todo mundo preso. E eu já tinha que estudar de qualquer forma. É claro que a pandemia foi uma coisa horrorosa, mas eu acho que por eu estar em casa e não poder sair, não poder fazer nada, isso me forçou mais a estudar. Parece que estudar virou uma válvula de escape, eu acho. Não sei explicar, mas eu tinha dias que eu acordava 5 horas da manhã pra estudar. E eu tava muito com a cabeça ali. E aí agora eu vou contar um pouquinho mais detalhado como eu fiz isso, porque eu não paguei cursinho pré-vestibular, nem online, porque nessa época seria online no caso, né? Nem nada disso, eu estudei com o YouTube e as vozes da minha cabeça. Foi muito difícil, eu tinha muita dificuldade pra ter um tempo de silêncio e tal. Eu também não tinha muito espaço, eu não tinha computador. Teve uma época do ano, inclusive, que eu tava com o celular que tava com a tela quebrada. Tipo assim, a tela toda preta, porque eu quebrei o celular anterior. E aí, enfim, foi com isso que eu estudei. Não sei como eu consegui, pra ser sincera. Hoje eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque exigia muita concentração. Gente, eu estudava matemática, física, eu estudava todas as matérias. E hoje, eu acho que eu definitivamente não conseguiria. Então eu tive muita cabeça naquele momento, eu tive um psicológico muito forte pra realmente não deixar a peteca cair. Eu também não tinha aqueles livros, sabe, de cursinho pré-vestibular. Eu tinha juro, eu tinha o celular e um sonho. Apenas isso. E caderno, caneta, tudo mais, isso eu tinha. E aí eu falei, bom, vamos lá, eu vou ficar em casa fazendo o quê, né? Fazer alguma coisa da minha vida. Se você é pobre, se você não tem nenhum talento, você tem que estudar, não tem escolha. Aí o que eu fiz? Entrei no YouTube e vi uma enxurrada de vídeo sobre como eu passei no Enem, FUVEST, como você tem que estudar, tal. Mas eu sabia que não dava pra eu seguir todos os caminhos que todo mundo tava me dando. Eu tinha que seguir um caminho. Então, assim, eu fui tentando adaptar. Se eu tinha mais dificuldade em matérias... Vocês estão ouvindo Racionais no fundo? Vocês vão ouvir o resto do vídeo. Se eu tinha uma matéria que eu tinha mais dificuldade, eu separava mais dias da semana pra estudar. Então eu pegava uma folha, fazia tipo um cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado e domingo eu estudava. Até sábado e domingo. E aí eu colocava, eu tenho muita dificuldade em matemática, então segunda e quarta eu vou estudar matemática, fazer exercício. Porque você precisa saber mais ou menos como é a prova que você vai fazer. Eu sei que o Enem tem muitas questões, só que elas não têm um nível de dificuldade tão alto quanto a FUVEST. Então, para estudar para um era de uma forma, para estudar para outro era de outra forma. Em matemática eu me dediquei mais no Enem, porque era mais fácil e eu fiz as duas provas. Então eu conseguia me dedicar mais nos temas do Enem. E aí mais pro final do ano eu fui vendo o que caía na FUVEST e tal, porque a FUVEST é um nível de dificuldade um pouco maior, então tem que ver mais aulas, é uma coisa mais elaborada, você tem que decorar mais fórmulas, então é um pouco mais complexo. Isso para exatas no geral, física também, química também, só que química pelo menos tem mais conceitos e tal, não é só número, fórmulas, tem mais conceitos, então tem uma parte mais teórica para estudar, matemática nem tanto. E eu fazia assim, eu pesquisava a aula no YouTube, eu vou colocar aqui os principais canais que eu seguia, via aulas para cada matéria. Para fazer exercícios eu ia na internet, pegava o PDF, ou então, gente, existem muitos aplicativos para estudar, para fazer questões, e aí eles te mostram o que você errou, tem explicações e tudo mais. Então, assim, os aplicativos me ajudaram muito, porque eu não tinha livro, como eu falei, eu não tinha livro para aqueles livros que tem várias questões e tal, eu pegava da internet. Eu vou falar aqui pra vocês o principal aplicativo que eu usei, né, que foi o do Me Salva, aquele que tem o logo vermelho, não sei se vocês já viram. Então eu fazia questões, Enem, FUVEST, e aí eu tentei separar, antes de tudo, o que mais caía em cada prova, porque eu queria fazer as duas. Eu sabia que tinha duas opções, que eram provas distintas, modelos diferentes, tudo diferente, redação totalmente diferente, mas eu queria fazer as duas pra ter mais chance, então eu estudei pras duas ao mesmo tempo. E nessa parte, eu nem sei explicar muito bem, porque eu fui fazendo ali no flow, no momento, não foi nada planejado, já que eu ia adaptando conforme eu ia avançando. E aí, se eu tinha mais dificuldade naquele conteúdo em física, sei lá, eu estudava mais física naquela semana. Então eu fui fazendo dos dois ao mesmo tempo. Essa parte é um pouco confusa, eu nem sei explicar direito.
Eu estudava, por exemplo, a matemática básica, porcentagem. Aí eu ia lá fazer um monte de exercício, aí depois eu ia pra, sei lá, trigonometria, que é o que cai na FUVEST. Aí eu estudava trigonometria e aí nisso eu me demandava um pouco mais de tempo, né? Então eu via as videoaulas, tentava fazer o exercício, via se estava certo. Se eu não entendia, via de novo pra ver entender o que eu tinha errado, porque acho que essa é a parte mais importante. E o principal de tudo, quando eu fazia as questões ou quando eu fazia simulado, as questões que eu chutava, eu marcava que eu chutei, porque é sinal que eu não entendi. Então eu queria deixar bem claro o que eu tava errando, e assim eu fui indo. Para temas de humanas, história, geografia, filosofia, era muito mais fácil, porque história eu tinha um monte de coisa já na minha cabeça, então era um gosto, né? Eu ia fazer um resumo só pra lembrar, tipo, datas, coisas mais específicas, e eu só fazia questões. Então eu separava um dia pra estudar história. Quando eu separava 2, era de fanfarra, porque eu realmente gostava, mas não tinha essa necessidade, porque era uma matéria que eu tinha muita facilidade. Filosofia eu estudava um pouquinho mais, geografia mais ainda, porque tem muitos conteúdos, principalmente para a FUVEST, que são específicos do estado de São Paulo, já que a prova é para a Universidade de São Paulo. Então nisso eu tive que fazer muitos resumos, fazer muitas questões. E eu acho que o principal disso que eu falei agora é a gente ter consciência do que nós não sabemos. Porque o nosso ego, ele vai querer ser inflado. Então é claro que eu ia querer ficar os 5 dias da semana estudando história. Porque é o que eu sabia, eu ia acertar, ia ser bom. Mas o que eu não sabia era matemática, então eu ia quebrar muito a minha cara. E eu acho que esse é o plot dos plots. Tipo assim, se você não sabe, é aí que você tem que estudar. A gente tem que ter consciência disso. Outra coisa muito importante, além do estudar de fato em si, o conteúdo em si, é você ter equilíbrio, né? Todo mundo fala isso, todo mundo que estuda pra vestibular, pra concurso, sempre fala que o importante é você ter equilíbrio, e isso é muito real. Não adianta você estudar 4 horas em um dia, tentar socar conteúdo na sua cabeça, e no outro dia você não vai ter energia pra nada. Ainda mais hoje, que a gente mexe muito na internet, gasta muito do nosso espaço mental com outras coisas, então tem que ter paciência pra ir substituindo esse tempo por estudar. E é uma coisa que demanda tempo, demanda muita paciência e demanda muita constância. Então, tipo assim, se você trabalha, por exemplo, que é o caso de muita gente, você vai ter que trabalhar e estudar, às vezes é melhor você estudar 20 minutos, meia hora em um dia e conseguir fazer isso com constância do que você estudar 4 horas no sábado e ficar o resto da semana inteira sem estudar, porque o seu cérebro não vai lembrar do conteúdo. Você vai jogar todas as 4 horas fora, então vai dar na mesma. E por fim, porque está começando a chover e aí vai ficar o maior barulho aqui, fale para as pessoas que realmente torcem por você, que você está estudando, e peça paciência, peça compreensão no seu processo, porque não vai depender só de você, vai depender muito de quem tá ao seu redor, amigos, família. E às vezes você vai ter que deixar de fazer coisas, vai ter que deixar de ir pra lugares. E isso porque eu tô falando de um curso, que é o meu, que é História, que não é tão difícil de entrar comparado a, sei lá, enfermagem, medicina, psicologia. Mas você vai ter que fazer escolhas. Eu, por exemplo, é um curso que é relativamente mais fácil de entrar em comparação com outros por conta da nota, mas me exigiu muito tempo, muita paciência, porque eu tenho dificuldade em matérias de exatas. Então pode parecer fácil para algumas pessoas, mas para mim era muito difícil. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, você se rodear de pessoas que acreditam em você e que vão te incentivar a continuar, porque é 1 ano, às vezes 2, 3 anos, dependendo do seu curso, que você vai ter que estudar. Então vai demandar muito tempo, muita paciência, muita constância. E é isso. E eu não falei nesse vídeo sobre como eu estudei para redação, mas se vocês quiserem, se alguém se interessar, eu posso fazer outro falando especificamente disso e dando mais detalhe como foi esse processo bem especificamente. É isso, tipo.